Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos falar aí sobre a segunda parte da aula sobre os fenícios, tá bom? E nessa aula a gente vai falar sobre um ponto importante, talvez o mais importante aí sobre essa grande civilização, não é? Da antiguidade, tá? Os fenícios eles são responsáveis, gente, por desenvolver um tipo de escrita, né, que vai se diferenciar de todas as outras na antiguidade, tá bom? Por exemplo, a escrita fenícia, ela se diferencia da escrita suméria, né, que foi a primeira forma, mais antiga forma de escrita, né, da humanidade. Ela vai se diferenciar, por exemplo, dos hieróglifos, né, egípcios, né, sobretudo por uma característica que é a que a gente vai precisar aprender hoje, tá bom? Vamos lá para nossa aula, tá? Olha só, os fenícios, eles são responsáveis pelo que a gente chama de revolução da escrita. Nós já vimos aí várias características, não é, desse povo na antiguidade. Eles eram, de modo bem geral, né, uma característica bem específica em relação a todos os outros que os diferencia, que eles eram ótimos o quê? Comerciantes, né? Sobretudo porque aquelas cidades-estados deles, que ficava ali na margem do Mediterrâneo, né, elas eram de frente, né, para o Mediterrâneo. Então a localização geográfica vai favorecer essa característica de navegação deles. Eles vão ser ótimos navegadores, vão ter construções de navios muito bem construídos, muito bem estruturados, navios rápidos que alcançavam longas distâncias, e automaticamente, pela característica de navegação que eles tinham, eles vão atrelar isso ao comércio. Então eles vão fazer comércio aí sobre toda a bacia, toda a região do mar Mediterrâneo, que a gente viu no mapinha na aula passada, não é verdade? Pois bem, além dessa influência no comércio e da navegação, os fenícios eles vão influenciar diversas outras culturas com esse contato através do comércio. Quando eles chegam para fazer comércio com outros povos diferentes deles, eles vão acabar influenciando esses outros povos exatamente com esse tipo de escrita que eles vão desenvolver, com a escrita deles, dos fenícios, tá bom? Então olha só, algumas características aqui da escrita fenícia nós temos. É uma escrita muito simples comparada às outras, não é verdade? Nós vamos ter, diferente da escrita egípcia, onde aquela era necessário saber mais de 700 sinais, ou seja, a escrita egípcia é uma escrita feita por desenhos, né, que a gente chama de pictográficos, né, os hieróglifos eles são desenhos que precisam de interpretação. Então é uma escrita muito difícil de ser, né, elaborada, de ser estudada, de ser lida, né? É aquela dos egípcios. Ao contrário dessa, a escrita fenícia ela vai ter uma característica de ser muito mais simples, tá? Além disso, ela vai contar com um alfabeto, tá? Onde qualquer pessoa, então, poderia aprender facilmente a ler e escrever, bastava ser ensinada, né? A escrita fenícia, gente, o alfabeto fenício é o que vai dar origem a diversas outras línguas, inclusive línguas que vão dar origem à nossa língua portuguesa. Então é graças aos fenícios é que nós temos hoje a condição de ler e escrever em português, né? A condição que vocês têm, por exemplo, de aprender na escola, o A, B, C, D, ou seja, né, as vogais, tá bom? Mas a gente vai entender isso aqui na aula de hoje, vamos ver melhor. Olha só, a partir de 740 a.C., tá? Tem a invenção desse alfabeto que a gente vai chamar de alfabeto ocidental, né? Ou seja, diferente da Suméria e do Egito, que era a forma de escrita oriental. A mais antiga inscrição alfabética, ela está num jarro de vinho encontrada na Ática, ou seja, lá na Grécia, tá bom? Por que eu estou falando de Grécia aqui? Porque os gregos vão sofrer influência, vão aprender a escrita fenícia, tá bom? Para você ver a importância, né, da escrita fenícia. Olha só, a gente vai chamar de artes gráficas, né, essa forma de escrita. As investigações históricas confirmam a tese da origem fenícia do alfabeto grego, ainda que refugando, ou seja,
contrariando a hipótese de uma colônia fenícia na Grécia. Eles não precisaram criar uma colônia lá fixa, né, morarem na região da Grécia para poder influenciar os gregos. Muito pelo contrário, foi através do comércio é que eles vão acabar influenciando e os gregos vão adotar essa forma de escrita. Outro indício era a ordem das letras, que se conservou entre o alfabeto fenício e o alfabeto grego, tá? Os gregos acrescentaram as vogais. Isso aqui é importantíssimo, tá, meu aluno, minha aluna? Você vai fazer as suas anotações aí no caderno, tá bom? Vai fazer o resuminho das coisas mais importantes. Esse documento, ele vai estar disponível em PDF ou no PowerPoint mesmo, em slide, tá? Vai estar junto com a aula nesse vídeo. Você pode baixar, estudar, ler antes da prova, é bem interessante, tá? Junto com o teu cadernão, lógico. Ou seja, as vogais, elas surgem em 775 ou 776 a.C., tá? Onde foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos lá na Grécia, que se tem memória. Vamos dar uma olhada então nesse alfabeto aí fenício, tá? Olha só. Aqui nós temos uma imagem que simboliza, ó. Olha o A dos fenícios como era e olha o nosso A como é parecido. Praticamente é só virar, né? É um A invertido. Então, para você consegue ver através dessa imagem, dessa fonte, a proximidade e a influência direta que nossa escrita sofre, né, com o passar do tempo mesmo, mas a gente tem, né, origem lá da escrita fenícia. Olha que interessante. Vamos ver outra aqui que se parece. Olha o E aqui, ó. O E é muito interessante, né? Bem parecido, só virou o contrário, né? Tá ao contrário aí, mas é muito parecido, tá bom? Olha o O, é o mesmo praticamente, o P é só puxar uma perninha aqui, ó. E por aí vai, tá? Então fica claro aqui pra gente a influência que o mundo ocidental, os gregos, os romanos, tá? Ou seja, todas as formas antigas de escrita do Ocidente, Grécia, Roma, né? Da Europa, ela vai sofrer influência exatamente dessa descoberta, dessa revolução na escrita que os fenícios vão fazer através do alfabeto. Sobretudo porque é muito mais fácil você entender aqui, ó, que o conjunto de 3 palavras que vai se transformar numa sílaba vai dar origem a um som da boca, né? Diferente dos desenhos egípcios, de hieróglifos, que você tem que ler o desenho, um só desenho traz uma série de ideias, de informações que é necessário aprender. Então é muito mais difícil. Não é à toa que na sociedade egípcia, somente os escribas, né, e alguns faraós sabiam dominar a escrita egípcia, para ver como era difícil. Isso até trazia um destaque para os escribas lá na sociedade egípcia, né? Porque só eles sabiam ler e escrever. Aqui não, aqui vai ficar bem mais fácil. E por quê? Como que surge essa escrita dos fenícios? É porque eles tinham a necessidade de anotar tudo em relação ao comércio que eles faziam. Olha só, a escrita surge a partir da principal característica deles, econômica, que é o comércio. Então, por eles serem grandes comerciantes, né, fazerem muitos negócios, era necessário que eles registrassem esses negócios de alguma forma. Por isso surge a escrita na civilização deles, tá bom? Na sociedade deles. Então, a gente tem aqui, ó, primeira forma de escrita em alfabética, ou seja, letras com sílabas que vão gerar frases, ou seja, né, um conjunto alfabético. Com os fenícios, eles desenvolveram basicamente as consoantes todas, né? E os gregos, assimilando a sua cultura e transformando, vão beneficiar ela colocando as vogais A, E e por aí vai. Certo? Todas as outras línguas, gente, depois dos fenícios, gregos e romanos, por exemplo, o romano vai desenvolver o latim, né? E o latim, a escrita latina da fala, né, latim, que não é au, não é a língua do cachorro, né, ela vai dar origem a diversas outras línguas, gente, como o italiano, o espanhol, o português, certo? A língua romana, a forma de escrita romana do latim, vai dar origem a diversas outras línguas, inclusive a nossa, do português, que começa lá em Portugal e vem a se transformar na língua portuguesa aqui do Brasil, certo? Importante a gente saber disso. Era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. É uma dica bem rápida, mas é de suma importância para você estudar, para você entender sobre os fenícios e para assimilar o conteúdo para a tua prova, tá bom? Por fim,
eu coloquei aqui, acrescento, né, a importância de vocês resolverem, tá bom? Os exercícios a respeito dos fenícios. A gente acaba hoje aqui, vamos falar na próxima aula sobre os hebreus já, tá bom? E é importante que você resolva esses exercícios para a gente lá na frente corrigir em vídeo e você tá preparado aí para sua prova, tá bom? O professor William fica por aqui. Eu espero que todos vocês estejam acompanhando as aulas, estudando em casa, que é muito importante, não é verdade? E fazendo suas anotações, e escrevendo aí e resolvendo seus exercícios, tá bom? A gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau. Beijo a todos e todas.